Gente bonita, nós estamos lá na primeira carta de Pedro. Alguns irmãos e irmãs têm falado a respeito desse tempo tão especial que temos tido, lendo a carta de Pedro. E eu quero convidar vocês, da onde paramos na semana passada. Nós falamos a respeito da relação conjugal no último domingo à noite. Então nós estamos no capítulo 3, primeira carta de Pedro, capítulo 3. Eu leio a partir do verso 8. Na semana passada lemos de 1 a 7 e agora caminharemos a partir do verso de número 8. Eu convido e peço que vocês que puderem, por favor, se coloquem em pé para lermos juntos a palavra do Senhor. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, a partir do verso 8. Diz assim o texto sagrado: Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, Amém. Não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a sua vida e ver dias felizes, refreia a língua do mal, e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, te damos graças pela tua igreja reunida, tua igreja vibrante, alegre, feliz, cumprindo a tua missão, ensinando o evangelho às crianças, às mulheres, aos adultos, a todas as gerações. E a nossa oração nessa hora é que essa palavra traga alento ao nosso coração e nos estimule a ter uma vida feliz de acordo com a tua vontade. Pedimos que o Senhor abençoe a tua igreja reunida para ouvir a tua voz, e nós queremos tão somente ouvir o teu Espírito Santo. Fale, Senhor, ao nosso coração. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar, queridos. O nosso tema hoje pela manhã é uma vida exemplar, uma vida feliz. Nós vimos nas últimas semanas, nas exposições bíblicas, que Pedro está aqui falando e direcionando a sua mensagem a grupos específicos da igreja. E ele fala então que todos nós devemos ter uma postura de submissão diante das autoridades. Depois ele fala diante dos patrões, dos servos. Ele fala de relações sociais. E depois ele vai canalizando e chega no centro, no cerne da família, como nós estudamos na semana passada. Ele vai falar a respeito do casamento. E agora Pedro então vai se direcionar a todas as pessoas, a toda a igreja, de uma maneira sem exceção, de maneira bem contundente. Ele vai apresentar aqui alguns princípios de uma vida vitoriosa e de uma vida feliz diante do nosso Deus. Na realidade, todos nós queremos e desejamos ter uma vida feliz, ter uma vida na presença de Deus, e certamente se nós perguntarmos até para as crianças, o que você deseja? Eu desejo ser feliz. E a felicidade está nessa proposta de andarmos segundo o caminho de Deus, andar seguindo os passos do Senhor Jesus, como Pedro já apresentou para nós. Então não tem como ter uma vida feliz sem ter a presença de Jesus, sem andar na presença de Jesus e sem ser fiel ao nosso Deus. Por isso que, infelizmente, as pessoas que não conhecem a Deus não desfrutam da felicidade. Haja vista que aqueles que se rendem ao Evangelho logo desfrutam da felicidade, e nós encontramos a alegria de viver na presença de Deus. E aqui Pedro está falando desse modo, desse estilo, desse projeto de vida tão exemplar que as pessoas ficam olhando para nós e tentando encontrar em nós como nós somos diferentes e por que temos tamanha alegria e felicidade, porque nós somos do nosso Deus. E agora ele vai fechar o assunto, ele vai revisar todo o contexto. Se você está
a Bíblia aberta, você vai me acompanhar, que ele está falando assim, finalmente, ou seja, ele está concluindo o raciocínio, ele está fechando esse pacote de instruções em relação ao testemunho, então ele está fechando tudo isso e vai mostrar como as nossas relações com os nossos irmãos são extremamente importantes e mostram ao mundo, na realidade, os nossos valores. Então, Pedro vai focar na convivência da igreja agora e vai mostrar que a convivência interna da igreja é extremamente importante. Como disse Jesus, o amor entre os irmãos mostraria ao mundo que nós somos dele. Então, a minha pergunta para o texto foi: como ter uma vida exemplar? E eu separei aqui 3 pontos para dividir o texto de uma maneira didática que eu quero compartilhar com os irmãos. Em primeiro lugar, para ter uma vida feliz e exemplar, nós precisamos amar os nossos irmãos. Parece redundância isso, mas sempre precisamos lembrar a igreja que nós vivemos numa relação de afeto. A verticalidade da nossa fé deve desembocar na horizontalidade também. Então nós amamos a Deus e devemos amar os nossos irmãos, e a prova do nosso amor a Deus deve ser contemplada na forma como nós amamos os nossos irmãos. E Pedro aqui vai usar essa expressão finalmente com 2 ênfases. Olha, eu estou fechando o raciocínio, mas também estou fazendo uma revisão. Sempre quando eu estou concluindo meu sermão, eu falo, concluindo. Então Pedro está falando assim, finalmente, estou chegando no cerne. Então quero deixar alguns conceitos práticos, extremamente importantes para a vida de vocês. Uma vez que vocês são peregrinos e forasteiros, e vocês precisam dessas informações. E a primeira informação de Pedro é o seguinte: sede todos de igual ânimo. E aqui Pedro vai falar do amor na unidade de pensamento. E a expressão grega aqui é muito rara e é muito interessante, porque Pedro está falando da unanimidade. Algumas pessoas pensam que unanimidade é um pensamento burro, mas na realidade a unanimidade na igreja revela a concentração do pensamento cristão. A igreja precisa ter unidade, mas a igreja precisa ter nas suas decisões unanimidade também. E aqui Pedro está falando o seguinte: vocês precisam ter o mesmo ânimo. E ânimo tem a mesma raiz de alma. Por isso que a igreja no livro de Atos vai dizer que a igreja tinha a mesma alma, a igreja tinha o mesmo pensamento, a igreja estava extremamente unida. E a unidade da igreja não tem nada a ver com uniformidade. E nós precisamos entender esses 2 conceitos. Uniformidade é uma coisa e unidade é outra. Quem se lembra da historinha lá do soldadinho de chumbo? Lembra de criança? Soldadinho de chumbo, todos são iguais. Quando a gente vai na escola, a gente usa o mesmo uniforme, a gente está no mesmo padrão. Na igreja isso não dá. Todo mundo aqui é uniforme, todo mundo tem o mesmo corte de cabelo, todo mundo pensa da mesma maneira, todo mundo age da mesma maneira. Então nós não temos uma uniformidade. Eu moro num ambiente, num reduto de 50 casas, e 40 dessas casas são de orientais. E o Timóteo sempre fala isso. Mas eles são todos iguais, né, papai? São semelhantes. Mas a gente que convive percebe que eles não são iguais, eles são semelhantes, eles não são uniformes. E aí quando a gente fala de cultura brasileira, por exemplo, a gente está falando de que universo de brasilidade? E aí quando a gente traz todos esses conceitos para a igreja, cada pessoa tem um pensamento, tem uma visão, tem um desejo. Mas nos quesitos de fé, todos nós precisamos ter unidade. Eu posso pensar diferente de você, mas eu não posso discordar de você naquilo que é básico da fé cristã. Então veja o que Pedro está dizendo: somos diferentes, mas estamos unidos no mesmo pensamento, ou seja, as nossas almas estão ligadas ao mesmo pensamento. E quem conduz as nossas almas? Cristo Jesus. Então veja que ele está trabalhando com o mesmo conceito de Paulo. Se nós temos a mente de Cristo, vamos sempre pensar na unidade da igreja, porque a igreja é composta de muitas pessoas que pensam de diversas formas, temos muitas divergências de pensamentos. Você quer ver uma divergência de pensamento? Fala em quem você vai votar ou que você está pensando em votar nesse ano. Vai dar um assunto que não termina mais. Fala o time que você torce. Fala a região do país que você gosta. Se você falar que gosta de frio do sul, alguém vai falar assim: não, mas o meu negócio é nordeste. Alguém vai falar assim: não, meu negócio mesmo é pescar lá, plantar. E aí temos divergências, mas nos quesitos de fé, a gente fecha
e a gente tem o mesmo pensamento. Queremos que a igreja avance, queremos que o evangelho seja pregado, e aí Pedro está dizendo o seguinte: igreja do Senhor Jesus, sede todos de mesma alma, mesmo pensamento. Conforme a orientação de Paulo, pensem na mesma coisa, porque no reino de Deus não há competição, no reino de Deus não há disputa por espaço, no reino de Deus não há busca por títulos, no reino de Deus não há vaidade, no reino de Deus há cooperação, união das forças, e na realidade Pedro está falando o seguinte: a igreja é como se fosse uma orquestra, cada um vai tocando o seu instrumento e juntos produzem um único som, a mesma alma, sem discórdias, sem lutas, sem conflitos, e o amor vai imperando em nosso meio. Amém por isso. E as diferenças? A gente deixa no bolso, guarda na gaveta, e vale lembrar que Jesus orou pela unidade da igreja. Pai, que o teu povo seja um. E isso a gente vê no livro de Atos, quando a igreja é descrita por Lucas, quando Lucas vai dizer assim: e era um só corpo e uma só alma. Ou seja, 3.000 pessoas pensando da mesma maneira. Fala se isso não é milagre de Deus. Isso é a igreja. Isso é a igreja do Senhor. Então, a orientação de Pedro para uma vida feliz é o seguinte: que todos nós precisamos ter unanimidade em relação aos quesitos da fé, da doutrina cristã. E ele fala o seguinte também, que nós precisamos compaixão, compadecidos, é o amor em exercício, é o amor sendo vivenciado e exercitado nas nossas relações com os nossos irmãos, porque compaixão aqui na realidade dá base para a expressão que no nosso português chama-se simpatia. A expressão grega traz a ideia de que compaixão aqui é simpatia com base na empatia, ou seja, a compaixão no contexto bíblico é ver a vida pela lente do outro, sentir a dor do outro, como se você estivesse na pele do outro. Isso é compaixão. Então o que Pedro está dizendo é o seguinte: na igreja você olha a vida do outro pela lente dele, tenha compaixão, se coloque no lugar do outro, sinta a dor do outro, se coloque na posição do outro e ajude a minorar o sofrimento do outro. De sexta para sábado, por exemplo, a nossa cidade recebeu uma quantidade excessiva de chuva, mais de 20 bairros ficaram alagados, e aqui o bairro vizinho da nossa igreja, o bairro do Mineirão, foi extremamente alagado. Conversava com a irmã Thelma, que trabalha numa escola aqui embaixo, algumas casas ali foram invadidas e a nossa igreja vai tentar ajudar com medicamentos e roupas, enfim, e nós precisamos sentir a dor. E ver aquela imagem, não sei se os irmãos receberam aí nos grupos do WhatsApp da cidade, famílias aqui próximas a nós e em outras regiões onde o rio Sorocaba passa, que simplesmente foram destruídas. As casas, compaixão. A gente não pode olhar uma cena dessa e ficar simplesmente inerte, sem fazer nada, sem sentir aquilo que a outra pessoa está sentindo. Por isso que quando alguém faz um pedido de oração na igreja, a gente se coloca no lugar, a gente se transporta, porque nós aprendemos que no reino de Deus, nós devemos chorar com aqueles que choram, não é assim? Mas também precisamos nos alegrar com aqueles que se alegram. Quando alguém conta uma história ou um testemunho, a gente se alegra, a gente fica feliz. Nós aprendemos que no reino de Deus, a igreja é um corpo de Cristo, e quando um sofre, todos sofrem, mas quando um se alegra, todos se alegram com ele. Então veja que Pedro está colocando essa ideia: a igreja unida, a igreja que também tem compaixão, mas a igreja que vive uma relação tão fraterna que os nossos irmãos são também os nossos amigos. E a expressão aqui no grego é Filadélfia, fraternalmente amigos. E aqui essa expressão é muito interessante porque vai falar do amor entre os irmãos. A ideia aqui é reforçar os laços fraternos da convivência cristã. Eu não sei você, mas eu não vejo a hora da gente poder frequentar a casa dos nossos irmãos de novo, para a gente poder comer. Ninguém falou amém, né? Parece que o gordinho, eu já fui gordinho, né? Agora não estou, eu vou voltar a ser, em nome de Jesus. Brincando. Parece que o único gordinho de comer aqui na igreja sou eu. Vocês não estão com saudade de visitar a casa dos irmãos, ficar junto, tomar aquele cafezinho que a Jovina faz, né, Jovina?
aquele chamate bem caprichadinho com limão. Ou sei lá na casa do Amauri para ele cortar aquele queijo mineiro. Aquele queijo mineiro. Relação. Eu anseio por esse momento. Tenho feito algumas visitas, mas falo assim, irmãos, vamos esperar um pouco, vamos de máscara ainda. Então, mas a gente precisa viver isso. Já estamos sonhando agora, se tudo continuar dessa mesma forma, em abril fazer um café da manhã aqui para a gente ter comunhão da igreja no culto de Páscoa. Fraternalmente, nós somos irmãos, somos amigos, temos que sentir falta dos nossos irmãos que não vieram. Temos que mandar um recadinho, eu te amo em Cristo, a sua cadeira está te esperando, volta. Venha para a comunhão dos santos, venha celebrar com a gente, sentir saudade dos irmãos, é isso que Pedro está dizendo, isso é uma família. Não pode haver ninguém que fique de lado dessa esfera de amor, o nosso amor tem que tocar em todos, inclusive as crianças. Recebi uma mensagem de uma menininha que está frequentando a nossa igreja, tão interessante essa semana. Pastor, eu acho tão bonitinho que o senhor lembra da gente. Ela está chegando em nossa igreja aí. Não fala direito a nossa língua, mas ela sentiu o amor da igreja. Ela sentiu o amor da igreja. Ela percebeu. E é isso que a gente quer sentir. Que as pessoas que passam aqui percebam que nós somos um grupo de amigos. Um grupo de em Cristo Jesus. E também nós precisamos entender essa outra expressão aí de misericórdia. Misericordiosos. E veja que misericórdia é diferente de compaixão. Mas a misericórdia também vai colocar o amor na prática. E misericórdia aqui vai designar um sentimento interior. Ou seja, boas entranhas, bons pensamentos, bons sentimentos. Misericórdia é inclinar o coração diante da miséria do outro. É fazer esse exercício de sair de si mesmo e se colocar no lugar do outro e sentir aquilo que o outro está passando. Diferente da compaixão, mas é ter um olhar de misericórdia. E o que Jesus nos ensinou com a parábola, por exemplo, do bom samaritano, que nós precisamos amar o próximo como a nós mesmos. E aí Pedro está colocando isso, ame seu irmão, demonstre misericórdia para aquele que está do seu lado. Mas também, para ter uma vida feliz, tenha uma postura de humildade. Humildade. E humildade é descer do pódio, da vaidade e honrar o outro. E a humildade é difícil para nós, porque nós queremos ficar no centro. Nós queremos tapinha nas costas, nós queremos elogio e não queremos honrar o outro. E Pedro está dizendo o seguinte, na comunidade cristã, o que nós precisamos é de humildade. Por isso que vaidade, arrogância, prepotência não cabe no culto cristão, não cabe na vida cristã. A vida cristã deve ser marcada pela humildade, é considerar o outro superior a si mesmo. Quem é mais importante na igreja? Aí você fala assim, sou eu? Tem uma brincadeira que a gente faz com as crianças, né, que fala assim, sou eu. Aí você fala assim, não, é você. Aí você olha para mim e fala assim, não, você é a pessoa mais importante do culto. Não, Deus. Depois de Deus, você. E aí você olha para mim, eu olho para você e nós entendemos isso. E nós servimos com humildade. Porque a humildade não é ser pequeno, mas é se considerar pequeno. É reduzir-se. É tirar o eu da plataforma. É tirar o eu do ego. É interessante que no cristianismo o símbolo da humildade é bacia e toalha. O que o Senhor Jesus nos ensinou? A servir com humildade, bacia e toalha, lavando os pés dos discípulos, servindo. Então o padrão da igreja é essa humildade do serviço. Agora, infelizmente, nós vivemos em um contexto onde as pessoas só querem ser servidas, só querem receber e não querem doar. É muito bonito e é muito maravilhoso a gente falar assim, nossa, como tudo na igreja está organizado. Outra coisa é você falar assim, nossa, como tudo está organizado e eu vou contribuir para que fique mais organizado e melhor. Recebi infinitas mensagens ontem das pessoas elogiando o trabalho das mulheres, que foi organizado, que foi bem preparado, que foi bem estruturado. Louvado seja Deus, tudo foi feito com muita excelência, com muita humildade, como eu tenho ensinado, porque a excelência manifesta a glória de Deus. No entanto, nós precisamos de muito trabalho e de muita energia. Um dia eu estou sendo servido e no outro dia eu estou servindo. Ontem, por exemplo, eu fui servido. Por mais que a minha esposa e a equipe trabalharam, mas minha esposa foi servida ontem.
E hoje eu estou servindo, hoje eu aqui estou na posição de servo. Mas tudo isso nós precisamos de humildade. Eu sirvo, mas eu também sou servido. E Pedro está ensinando isso. Se você é humilde, você entende isso e você se coloca à disposição do trabalho do reino de Deus. Então, uma pessoa que não tem humildade, ela não serve. Agora, a pessoa cristã, humilde, ela se coloca à disposição do serviço. E é interessante que a gente sempre tem coisa para fazer na igreja, um monte. Quem trabalha aqui comigo sabe, durante a semana um monte. Demandas, um monte. Estamos tentando melhorar tudo. É muito trabalho, precisamos de mais ajuda. E Pedro vai falar o seguinte: olha, para ajudar precisa ter humildade. Porque no reino de Deus a pirâmide é invertida. Quem mais trabalha, esse é o servo. E aí vem Jesus e fala o seguinte: depois que você fizer tudo, se considere servo exemplar que merece uma medalha, condecoração, não, servo inútil. Sirva, trabalhe. Eu gostei de uma expressão do pastor Hernandes Dias Lopes, quando ele diz assim, que a humildade é o portal da honra. Tem muita gente que quer honra, mas não quer o padrão que leva à honra. Em segundo lugar, Pedro vai dizer para nós que um padrão de uma vida feliz é que nós precisamos amar os inimigos. Veja como o cristianismo nesse sentido é subversivo. Amar os inimigos. E aí os cristãos que estavam dispersos na Ásia Menor estavam sendo perseguidos, espoliados, e assim não eram bem-vindos naqueles contextos, eles eram maltratados, eles tinham muitos inimigos por conta da fé cristã. Abra-se um parênteses aqui. Pedro está dizendo, somente pelo fato de ser cristão, os nossos irmãos já tinham alguns como inimigos. E isso acontece com a gente, não é? Só de você falar que você é cristão, você já recebe alguns rótulos e você já tem alguns inimigos. Eu achei interessante uma pessoa que mora ali na rua de casa, precisou, não sei se acontece com vocês, mas vizinho precisa de algumas coisas emprestadas, não precisa? Tem um vizinho lá que ele nunca olhou na minha cara. Sempre comentei, ele abaixava a cabeça e nada. E eu sempre, né, como eu sou intencional, ficava pensando e orando. Falei, um dia esse camarada vai precisar de mim. Eu vou ter uma oportunidade de conversar com ele, não sei qual. Estava tirando o carro dia desses para trabalhar, ele sai correndo lá. Ô vizinho, tem um macaco, uma chave de roda aí, furou o pneu do meu carro, estou atrasado. Opa, bom dia, como você chama? Prazer, sou seu vizinho há 3 anos. Tudo bem? Tal, não sei o quê. O padrão de Pedro é o seguinte: não revide mal por mal. Quando ele passava, ele fechava o vidro do carro. Eu ficava pensando, o que eu fiz para ele? Não tenho nem cachorro para fazer necessidade na porta da casa dele, não tem. Nunca parei o carro na calçada dele, não tem. Nunca fiz nada para ele. E aí conversando com ele, ele falou assim, sabe o que é? Hoje eu tive uma outra visão de você. Eu falei, pois não. Falaram para mim que você é crente e eu já estava assim meio... Só pelo fato de eu ser cristão, ele não queria ter contato comigo. É isso que Pedro está dizendo. E por isso ele tinha uma postura de aversão a mim. E isso acontece com a gente, não acontece com vocês? É o que Pedro está dizendo. Agora, quando a gente for injuriado, não vamos pagar injúria com injúria. Quando a gente sofrer na mão dessas pessoas, não vamos pagar o mal com o mal, porque os cristãos devem ter um outro testemunho, e nós devemos pagar o mal com o bem. Humanamente falando, o que eu deveria ter feito, segundo o mundo? Esse vizinho nunca conversou comigo, me desprezou, está precisando? Ele que chame um bombeiro, que chame um guincho, pague um não sei o que, chama um Uber, ele que se vire. Mas a postura cristã nos faz o quê? Ir na direção do outro. Quando a gente é injuriado, a gente não devolve, não revida. Criança que é assim, né? Eu vejo lá na escola do Timóteo. As criancinhas vão para a escola, um dá um tapinha no outro e já sai aquela briga e já revida. Isso é coisa de infantilidade. Crente que fica revidando os ataques do mundo é infantil, segundo Pedro. A pessoa madura,
responde o revide com amor. Tempos atrás alguém falou assim para mim: pastor, estão falando mal do senhor na internet. Eu falei: deixa falar. Tem muita gente falando bem de mim em oração. Amém? Amém, tá bom. Pastor, estão falando disso e daqui. Deixa falar. Porque a maioria dessas pessoas que estão falando mal de mim e dos pastores, que nem nos conhece, não tem nenhuma vida íntegra, digna. Então deixa falar. A gente vai gastar tempo discutindo, como a gente fala, né? Gastar bala boa com isso. Deixa para lá. Vamos investir naquilo que é bom. Pagar o mal com o mal. Tem alguns vizinhos aqui que não gostavam da nossa igreja. Chegou a pandemia, colocamos aí um varal de máscara, cesta básica aqui, agora a igreja é conhecida. O que nós fizemos com a sociedade aqui ao redor da nossa igreja? Não pagamos o mal com o mal. Eles estacionam os carros aqui na nossa garagem, põem lixo na nossa calçada, a gente limpa. É duro para nós, né, irmã Socorro? Dá um retrabalho, sim, mas a gente está dando um testemunho de que nós não queremos conflito, queremos abrir espaços, não vamos pagar o mal com o mal. Quem nos ensinou isso? Jesus. E Pedro ouviu Jesus falando: amai os vossos inimigos e orem por ele. Olha, sabe aquele vizinho chato que você tem? Ora por ele, ama ele. Aquele patrão, aquele chefe, ora por ele, para que Deus tenha misericórdia e toque naquele coração e ele se renda. Aquele familiar que você tem, que eu tenho, toda família tem um, hein? Lembra aí de um? Ora por ele. Ele está dentro da família, mas ele joga contra, ele parece inimigo. Ora por ele. Ame os inimigos. Veja que Pedro aqui está colocando essa realidade e falando o seguinte: olha, que vocês foram chamados para isso. Vocês têm um chamado, e esse chamado vai levar vocês a receber uma herança. Então, se vocês amarem os inimigos, vocês vão receber essa herança. Em terceiro e último lugar, nós precisamos amar a vida. Embora o cristão viva aqui, pensando na eternidade, ele precisa amar a vida. E eu acho que nós, cristãos, precisamos dar esse testemunho para o mundo. Cristão deve amar a vida, deve ter uma vida bonita, deve ser uma pessoa alegre. Apesar das lutas, apesar das crises, apesar das vicissitudes, nós somos amantes da vida no sentido de amar a vida. Se tem uma coisa que a gente precisa entender é que a vida é dom de Deus e precisamos amar a vida. Ah, gente bonita, como é bom viver, hein? Vou reformular minha frase. Como é bom viver, vírgula, na presença de Deus, debaixo da mão de Deus. E aí Pedro vai falar o seguinte, alguns pontinhos aqui importantes. Se você quer ter uma vida feliz, eu estou no versículo 10. Refreie a sua língua. Quer ter uma vida feliz? Refreie a língua. E essa expressão refrear vem de freio. Para que serve o freio no seu carro? Você não bater, você não errar. Segure a sua língua. Olha, como a nossa língua tem a tendência de falar as coisas. Quantas coisas erramos quando falamos demais. Então Pedro está falando o seguinte: se você quer ter uma vida feliz, refreia a sua língua. Segura a língua dentro da boca. Aí alguns vão falar assim: pastor, mas eu já estou ficando meio maduro, experiente, e quando a gente vai ficando maduro eu posso falar qualquer coisa. Eu falei: nada disso. Nada disso. Esse é o conceito do mundo. Ah, mas agora que eu estou maduro, experiente, eu posso falar o que eu acho. Refreia a língua. Cuidado, porque você pode ferir a outra pessoa com a sua língua. Ame a vida, refreia a língua, põe um freio. Ah, mas eu estou com vontade de dizer. Não diga. Evite falar dolosamente, ou seja, falar com falsidade. Falar somente para bajular a pessoa. Tome cuidado, não faça isso. Pedro está dizendo o seguinte: olha, cuidado com a língua. Que a língua, pequenininho órgão, já disse Tiago, mas que incendeia. Aparte-se do mal. Se afaste do mal e busque a paz. Veja que a expressão de Pedro é o seguinte: precisamos buscar a paz e se empenhar para alcançá-la. A paz, ela precisa ser almejada, trabalhada, e precisamos caminhar nessa direção, porque a paz não é automática, a gente precisa buscar. E aí vem
Paulo diz para nós: se possível, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Ou seja, naquilo que depender de você e de mim, precisamos ter paz com todo mundo. Tem algumas pessoas que não gostam da gente, não tem o que fazer. Mas aí é um problema dela, não meu. No que depender de mim, no que depender de você, vamos buscar a paz, almejar a paz. Se chegarmos num posicionamento de conflito, abra mão, peça perdão, mas não deixe com que a paz seja roubada. É isso que Pedro está dizendo. E para caminhar para o fim, que eu preciso encerrar por causa da ceia, Pedro vai citar o Salmo 34, aí no verso 12, e vai dizer o seguinte: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Deus está olhando. Lembra daquela plaquinha que colocavam nos comércios alguns anos atrás? Sorria, você está sendo filmado. Os olhos de Deus estão sobre nós. Deus está te vendo. Para nós que somos salvos e justificados em Cristo Jesus, o olhar de Deus para nós é bênção. Mas para aquelas pessoas que ainda não se renderam, o olhar de Deus é de condenação. E aí Pedro vai dizer o seguinte: olha, o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam a maldade. Deus vai julgar os maldosos. E por isso, nós podemos ter uma vida de paz, de alegria na presença do nosso Deus. Eu oro e espero que você e eu tenhamos uma vida feliz, amando a Deus, amando os inimigos e amando a nossa vida em Cristo Jesus. Amém, povo de Deus?